O nosso entrevistado de hoje é o professor André Felipe. Ele possui graduação em Economia pela URGS, mestrado em Economia pela URGS também, doutorado na Universidade de Sussex e atualmente ele é professor titular da Unicinos, vinculado ao mestrado em Economia e mestrado profissional em Gestão e Negócios, editor da revista Perspectiva Econômica Online e tem experiência na área da economia, com ênfase em economia internacional, atuando principalmente nos seguintes temas: relação de comércio, política comercial, integração econômica e blocos econômicos. Número 1. Existe um certo consenso na necessidade de uma reforma tributária. Na sua opinião, quais os principais itens a serem modificados? Bom, é verdade, é uma necessidade muito forte de uma reforma tributária no Brasil, e uma reforma tributária que tenha como, pelo menos dois grandes alicerces, né? Um desses alicerces é você tentar reduzir, né, os impostos indiretos, né, que tem um peso muito grande na arrecadação do governo federal brasileiro, e tentar transformar, né, reduzir as alíquotas desses impostos indiretos, ou até mesmo alguns deles eliminar, e aumentar as alíquotas dos impostos diretos, né, especialmente sobre a renda e o patrimônio. Quase todos os países desenvolvidos do mundo têm uma estrutura tributária, né, com essa característica. Por quê? Né? Os impostos indiretos, eles acabam penalizando muito mais as pessoas com uma renda mais baixa, né? Todas pagam a mesma alíquota, por exemplo, quando vão no restaurante pagam 17%, né, por uma refeição. O imposto direto não. O imposto direto você tem um escalonamento, né, das alíquotas. Então, o imposto de renda, por exemplo, quem ganha menos tem uma alíquota mais baixa, mas quem tem um salário mais elevado acaba pagando uma alíquota maior. Então, ele é mais justo do ponto de vista distributivo, né? Então, isso é quase um consenso, né, entre os economistas na necessidade de uma reforma nesse sentido. Um segundo aspecto muito importante é tentar simplificar. Nós temos muitos impostos no Brasil. Nós temos mais de 60 tributos, né, como um todo. Isso acaba gerando um gasto muito grande para as empresas, uma complexidade muito grande, né? E, obviamente, isso acaba gerando também um aumento de custo, né? Torna as empresas brasileiras menos competitivas, especialmente com aquelas empresas com as quais elas competem no mercado internacional. Então, há necessidade também de você reduzir o número de impostos, ter uma menor complexidade. Isso vai também acabar gerando uma maior competitividade para as empresas. Eu diria que são os dois aspectos fundamentais que uma boa reforma, né, tributária deveria abordar. Pergunta número 2. Política cambial. O Banco Central registrou uma perda de 550 milhões com as operações da swaps cambial em abril deste ano. Em março, a perda foi de 1,2 bilhão. No ano, o Banco Central ainda ganha 5,4 bilhões. Em abril do ano passado, o Banco Central tinha embolsado 12,35 bilhões. Em 2016, a conta de swaps foi positiva em 75,56 bilhões, após a perda de 89,65 bilhões em 2015. Nesse período, de 2015 em diante, mesmo com a atuação da Bacen, tivemos flutuações e a maior desvalorização do real frente ao dólar, desde a década de 90. A política de intervenção na flutuação do dólar visando manter o controle cambial é benéfico? E quais os impactos de se liberar a influência sobre o câmbio e deixá-lo se regular sozinho? Atualmente, a maior parte dos países adotam o que se começou a chamar de flutuação suja, ou seja, quem define a cotação da moeda internacional na maior parte dos países é o próprio mercado de câmbio, né? Quem compra e vende dólar nesses mercados são os exportadores, os importadores, quem vai viajar para o exterior, o estrangeiro que vem ao nosso país, os investidores estrangeiros que entram aqui, os investidores nacionais que querem investir lá fora, né? Então, praticamente todos os países do mundo adotam esse sistema, esse regime cambial. Bom, a grande vantagem desse regime é que o ajuste se dá justamente pelas desvalorizações. Tem uma grande demanda por dólar, né? Tem uma crise financeira internacional, né? O que acontece? O chamado voo para a qualidade. Os capitais saem do país em busca de refúgio, especialmente nos Estados Unidos, no título de tesouro dos Estados Unidos, que são a aplicação mais segura do mundo. A consequência é que há uma demanda muito grande pelo dólar
nesses diferentes mercados, isso faz com que a cotação dessa moeda se valorize, ou, pensando, né, na mesma lógica, as moedas locais se desvalorizam muito em relação ao dólar. Quanto a esse momento de crise, é que há geralmente a intervenção dos bancos centrais, para que as flutuações não sejam tão elevadas. Há flutuação, mas a flutuação não chega a 30%, 40% em alguns casos. Né? Então, esse é o aspecto positivo. O aspecto negativo é que uma desvalorização muito alta da moeda acaba gerando um processo inflacionário mais elevado. Isso acaba gerando mais inflação. Os produtos em moeda nacional importados ficam mais caros. Né? Então, as empresas que compram matérias-primas, bens de capital, máquinas, equipamentos, acabam pagando mais e acabam repassando isso para os seus preços. Bom, a grande vantagem, como de certa forma eu já mencionei, é que gera uma flexibilidade maior. Os bancos centrais não precisam ter reservas cambiais tão elevadas, né, porque o ajuste é feito pela variação do câmbio. O Brasil, por exemplo, no final dos anos 90, ainda no governo FHC, teve que recorrer a um empréstimo em torno de 30 bilhões de dólares ao Fundo Monetário Internacional, porque justamente como houve várias crises naquele momento, naquele período, a crise mexicana, a crise da moratória russa, a crise asiática, etc., houve uma saída muito grande de capitais do país e as nossas reservas foram se exaurindo. O Banco Central, o governo brasileiro, teve que pedir, então, emprestados esses recursos para a FMI. Tá certo? Se houver essa variação cambial, que não houve, porque o câmbio tinha uma paridade em relação ao dólar, o real tinha uma paridade em relação ao dólar, mas se não houvesse, haveria uma flutuação cambial e as reservas não seriam reduzidas da maneira como foram. Né? Então, daria mais flexibilidade, né, para o ajuste, embora com o efeito, como eu mencionei, negativo sobre as taxas de inflação. Mas, de uma maneira geral, como eu mencionei, praticamente todos os países do mundo adotam atualmente esse tipo de regime cambial, permitindo que o mercado defina a taxa de câmbio e só quando há flutuações muito fortes o Banco Central intervém. Pergunta número 3. Pode-se dizer que as principais causas da elevação da inflação e a queda do PIB no ano de 2015 foram o aumento dos gastos públicos e as desonerações fiscais? Sem dúvida. No primeiro momento, nós podemos dizer que essa irresponsabilidade fiscal do governo gerou um aumento muito grande do déficit público. Né? Nós passamos a ter déficits nominais muito elevados, que chegou a quase 10% do PIB lá em 2015, um recorde absoluto no Brasil. E a consequência disso é um aumento, como o governo passou a gastar mais, né, e arrecadar menos, que explica esse aumento do déficit. Esse aumento do gasto fez com que as despesas aumentassem e houvesse uma pressão maior de demanda, elevando os preços da economia, né, gerando, portanto, mais inflação. Né? Então, a irresponsabilidade, digamos, fiscal do governo Dilma, na minha percepção, foi a principal responsável pelo aumento da inflação nesse período. Além disso, nós tivemos outros aspectos que também contribuíram, né? Algumas safras agrícolas não muito boas, o que fez com que os preços dos alimentos, que têm um peso grande nos índices de inflação no Brasil, aumentassem de maneira significativa, e também o que aconteceu com a taxa de câmbio. Né? A taxa de câmbio se desvalorizando, como se desvalorizou, também teve um impacto negativo sobre os índices de inflação. Pergunta número 4. Programas sociais como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, criação de institutos federais e, entre outros, implementados no governo Lula e Dilma, foram políticas acertadas ou equivocadas para o desenvolvimento e distribuição de renda no Brasil? Na minha percepção, de muitos economistas, foram iniciativas muito bem-vindas do ponto de vista de melhor distribuição de renda. Né? O Bolsa Família, especialmente, ele gerou o acesso a pessoas com uma renda muito baixa, praticamente sem renda, né, a um acesso a uma renda que eles não teriam, né, se não houvesse esse programa. Então, ele atingiu de uma maneira muito cirúrgica, muito clara, aquelas pessoas mais pobres do Brasil. Isso nunca tinha acontecido, né, de maneira tão clara e tão direta. A consequência disso é que, se nós formos olhar os indicadores de distribuição de renda, todos acabaram mostrando uma melhora nessa distribuição de renda
a partir do início dos anos 2000 até recentemente, até 2015, onde houve a recessão, né? Houve uma reviravolta. Mas até então, em boa parte, não só, mas em boa parte provocado por essas políticas públicas, eu acrescentaria aí também o aumento do salário mínimo acima da inflação ao longo desse período. Isso possibilitou que as pessoas de mais baixa renda tivessem um aumento da sua riqueza maior, da sua renda maior, inclusive, que pessoas de classe média e estratos mais altos da sociedade, o que obviamente se configurou numa melhoria na distribuição de renda. Então, eu penso que há quase um consenso entre os economistas que, sob o ponto de vista distributivo, essas medidas foram muito eficazes. Pergunta número 5. Encaminhou ao Congresso propostas para flexibilizar a legislação trabalhista, visando a geração de novos empregos. Para muitos, esta flexibilização significa precarização do mercado formal de trabalho e, para outros, a criação de novos empregos. Qual a sua opinião sobre a reforma trabalhista e como ela pode implicar na geração de novos empregos? Na minha percepção, essa reforma trabalhista proposta pelo governo Temer é muito bem-vinda, porque justamente ela tenta alterar um pouco, né, a legislação brasileira, que ela é muito dura e muito antiga. Né? Ela vem lá do início do governo Getúlio Vargas, na metade do século passado. Então, que engessa muito as relações de trabalho. Tá? Então, com isso, é muito caro o empresário não apenas contratar, mas também demitir um trabalhador. Tá? Se vocês lembrarem, recentemente, quando a economia já estava numa recessão profunda, as taxas de desemprego ainda continuavam muito baixas. Por quê? Os empresários aguardam até o último momento para demitir, porque sabem que o custo da demissão é muito alto e o custo da contratação, recontratação e treinamento também é elevado. Né? Se você tiver um sistema mais flexível, mais próximo, por exemplo, dos Estados Unidos, né, é verdade, fica mais fácil demitir, mas ao mesmo tempo fica muito mais fácil para o empresário, o custo é muito menor para a recontratação. Então, a consequência disso é que o desemprego tende a ser mais baixo, né, sem necessariamente haver um processo de precarização do mercado de trabalho. Né? Eu creio que justamente essa rigidez das nossas normas trabalhistas é que em épocas de crise provocam, né, no momento que os empresários começam a demitir, esse processo vai de maneira muito rápida, como nós já temos hoje mais de 12 milhões de brasileiros desempregados. Né? Isso aconteceu, duplicou o número de pessoas desempregadas nos últimos 12 meses. Então, essa reforma, ela tenta justamente, ela não resolve o problema, mas ela tende, pelo menos de maneira superficial, tentar reduzir essa rigidez do mercado de trabalho, tornando mais fácil a contratação e demissão por parte das empresas, o que, na minha percepção, vai ter um impacto positivo sobre o mercado de trabalho. Pergunta número 6. O Brasil adota uma política de câmbio flutuante. Em meados de 2015, houve uma desvalorização do real. Em consequência dessa desvalorização, tivemos um aumento em cadeia de preços do mercado interno brasileiro, que, atrelado a outros fatores, elevou a inflação. Pode-se afirmar que um dos principais fatores que determinam a inflação no período de 2015 aos dias atuais foi a desvalorização da taxa de câmbio? Bom, de certa forma eu já respondi essa questão anteriormente. Né? Eu diria que são 3 aspectos. Um, como eu já tinha mencionado, é a desvalorização do câmbio, né? Há estimativas recentes que mostram que uma desvalorização de 10% geraria um aumento de 0,5 ponto percentual nos índices de preço ao consumidor ao ano. Né? Então, a inflação, se o câmbio passa de 3 para 3,30, por exemplo, isso significaria que se a inflação fosse 5, ela seria 5,5%, aumentaria 0,5 ponto percentual em um ano. Ou seja, é um impacto importante sobre a inflação. Um segundo aspecto que também mencionei é a questão da política fiscal, da responsabilidade fiscal. O governo aumentou os gastos e com isso gerou uma pressão sobre a demanda, que acabou gerando também a elevação de alguns preços e, por fim, a própria questão climática que teria afetado especialmente os produtos alimentícios, né, que tem um peso grande na nossos índices de inflação no Brasil. Alguns chegam a 25%. Né? Então, a composição desses 3 indicadores, né, câmbio, a desvalorização do câmbio, safras não muito boas, né, e a irresponsabilidade fiscal do governo, os 3
colaboraram para que houvesse aquele aumento significativo da inflação, que felizmente agora, né, já houve uma reviravolta, a inflação já voltou para um patamar bastante baixo, né, abaixo inclusive do centro da meta, que é 4,5% ao ano. Pergunta número 7. Até que ponto políticas como a liberação do FGTS inativo, visando injetar dinheiro na economia e dessa forma influenciar positivamente o consumo das famílias, consegue atingir seu objetivo de fortalecer o país em crise? Sem dúvida, é uma medida inteligente, né? À medida que a expectativa é que mais de 30 bilhões de reais sejam liberados, né? Geralmente beneficiando pessoas também de uma renda média baixa, que foram eventualmente os mais afetados por essa crise, não só ou ficaram desempregados ou tiveram uma redução real da sua renda, né? Então esse dinheiro adicional, no primeiro momento ele pode acabar reduzir a inadimplência, né? O que já permitiria que essas pessoas no segundo momento passassem a consumir, ou então eventualmente até fosse um pouco superior a isso, já com esses recursos já pudesse aumentar o seu consumo. Aumentando o consumo, obviamente, isso faz com que a roda da economia, mesmo que lentamente, volte a girar. Né? As pessoas consumindo mais, as empresas acabam vendendo mais, acabam, no segundo momento, investindo, contratando trabalhadores, isso acaba gerando um círculo virtuoso na economia. E como o consumo tem um peso muito grande na nossa economia, no nosso PIB, né, no nosso Produto Interno Bruto, os dados de 2016 apontam o consumo com a participação de 64% no PIB, sem dúvida alguma, a retomada do crescimento econômico passa pela reativação do consumo no Brasil e, portanto, essa medida foi muito inteligente, foi muito própria, né, muito propícia para gerar esse efeito positivo sobre o consumo e sobre a recuperação da economia. A expectativa que se tem é que nós saímos de uma queda do PIB de 3,5%, como foi ano passado, para um crescimento, embora pequeno, de 0,5 ponto percentual esse ano. Né? Mas já é uma diferença significativa para o desempenho do ano passado, uma melhora muito significativa. Pergunta número 8. Na sua opinião, o impeachment da presidenta Dilma em 2016 influenciou positiva ou negativamente o investimento privado? Por quê? A minha percepção afetou positivamente porque se percebia claramente que ela não reunia mais as condições para continuar administrando o país. Né? Ela tinha perdido já a maioria no Congresso, o partido, enfim, estava envolto em denúncia de corrupção, né? E, portanto, não havia mais expectativa em relação à continuidade do seu mandato. Né? Portanto, aquele momento era um momento de grande incerteza na economia. E quando há incerteza, como eu também já mencionei, isso acaba retardando o investimento por parte dos empresários, os consumidores também se retraem, os bancos passam a emprestar menos, isso tudo acaba contribuindo para a economia, né, entrar num processo recessivo, que foi exatamente o que aconteceu. A saída dela, já faz aproximadamente um ano, já de um lado, né, com a nova equipe econômica, a inflação despencou, né, de mais de 11% para menos de 4%, né, que é uma queda muito significativa num período curto de tempo. O PIB, como mencionei, que vinha caindo durante 2 anos consecutivamente, né, 13,8%, 13,5% nesse período, agora já ameaça uma pequena recuperação em 2017, com a possibilidade maior em em 2018. Então, tudo que a presidente Dilma fez, especialmente no segundo mandato, né, de uma manutenção da responsabilidade fiscal, né, a sua atuação direta sobre o Banco Central para não reduzir ou não aumentar a taxa de juros, para combater a inflação, toda a ingerência que ela teve na área econômica foi muito prejudicial para a economia e os resultados, em apenas um ano depois da saída dela, já mostram claramente isso. A economia brasileira, ainda, né, enferma, ela se recuperou de uma maneira bastante clara, está muito melhor do que estava há 1 ano ou 2 anos atrás. Pergunta número 9. Seria correto afirmar que a política de desonerações fiscais, que fez parte da política fiscal do governo Dilma, foi equivocada ao tentar incentivar o investimento? Eu diria que sim. Eu diria que muitos setores obtiveram não uma só desoneração, mas também empréstimos, né, juros subsidiados pelo BNDES. Né? Agora, recentemente, já surgiu mais um escândalo, né, de corrupção do JBS, que é fruto justamente disso. Né?
que se convencionou chamar economia, né? O governo escolhe os campeões, né? Escolhe aquelas empresas que vão receber os benefícios em detrimento das outras. Isso tem um comportamento ad hoc, e obviamente por trás disso você tem um incentivo muito grande à corrupção. E além disso, né, o ideal é que o governo fizesse um incentivo horizontal, ou seja, atuasse de uma maneira a tornar todas as empresas que atuam no país mais competitivas, e não apenas um segmento ou algumas empresas de um segmento. Como é que se faz isso? Primeiro, o governo, ao invés de reduzir a arrecadação com essas desonerações, ela podia pegar esses recursos e investir em infraestrutura, por exemplo, melhorar a qualidade das estradas, dos portos, né? Isso faria com que todas as empresas acabassem beneficiando, tá certo? É quase um consenso na literatura que isso diminui, pelo menos não acaba com a possibilidade de corrupção, né? Embora, né, eventualmente você vai ter obras, então você tem como fiscalizar melhor do que você dá esse recurso de maneira diluída. Então eu vejo esse tipo de instrumento como um instrumento que não funcionou historicamente no Brasil e não funcionou especificamente nesse período. Melhor seria, né, esses incentivos horizontais que melhorassem a qualidade, né, e a infraestrutura do país, não só a infraestrutura física, mas a infraestrutura de fazer negócio. Também seria possível você reduzir, né, com a economia, né, como nós já estamos percebendo agora, entrando numa trajetória de crescimento, o Banco Central reduziu os juros. E a redução dos juros beneficia todo mundo também, não só algumas empresas. Beneficia todas as empresas, beneficia o consumidor, que vai poder comprar, né, com crédito mais barato. Né? Ao mesmo tempo, gastando menos, o governo pode, eventualmente, no futuro, reduzir um pouco, né, a sua carga tributária, não só de um setor, mas aí de todos os setores, de maneira geral. Isso também acabaria beneficiando a população como um todo. Quer dizer, a ideia é essa, é atuar de maneira mais horizontal, menos vertical, escolhendo alguns setores, algumas empresas, porque isso você vai fazer com que as empresas mais competitivas, né, é que se sobrepõem em relação às outras. Você dá possibilita que o mercado, de certa forma, faça essa escolha e não o governo, né, que obviamente, geralmente faz a escolha errada. Pergunta número 10. Podemos afirmar que a política monetária do governo Dilma, que reduziu a taxa de juros junto aos bancos públicos, não obteve o sucesso esperado? Por quê? Eu diria que não obteve o sucesso esperado porque você, ao fim e ao cabo, no Brasil, você tem um grande oligopólio de alguns grupos financeiros. Né? Você tem pouca competição de fato no Brasil. Embora a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil tenham um peso importante, eles sozinhos não são capazes, como a gente percebeu, de furar esse bloqueio. Ou seja, o Brasil precisa de mais competição no sistema financeiro, que grandes conglomerados financeiros internacionais entrem no país. E, ao mesmo tempo, você tem que ter um estímulo, isso já geraria um estímulo naturalmente à competição, né? Mas ao mesmo tempo a regulação tem que ser melhorada no sistema financeiro. Ela é muito ainda incipiente, ela ainda não é uma regulação suficientemente desenvolvida, o que faz com que a percepção que se tenha é que as empresas que atuam nesse setor pagam, né, um percentual de impostos relativamente menor que outros setores produtivos, especialmente a indústria. Né? Então, há uma série de medidas que podem ser adotadas, né? Mas eu creio que a principal, a que pode reduzir de maneira estrutural a taxa de juros no Brasil, que é muito alta, né? A taxa de juros real do Brasil hoje em dia é uma das mais altas do mundo, embora o Banco Central já tenha começado a diminuir a Selic, ainda continua sendo muito elevada, até porque a inflação também caiu, né? E o pior não é isso, o pior não é nem essa taxa básica, que é a Selic, mas a taxa, aquela que nós recorremos quando a gente, né, fica negativo no banco ou não paga o cartão de crédito, a taxa de juros anual chega a mais de 400%, né, essa taxa de juros secundária. Então, exatamente contra esses juros exorbitantes, principalmente que essa competição maior no sistema financeiro, no sistema bancário, seria muito proveitosa para, se não eliminar, reduzir dramaticamente esse diferencial de juros que nós temos em relação ao resto do mundo. Número 11. Considerando a recente crise política e econômica do Brasil no governo Temer,
as reformas trabalhistas e previdenciárias podem ajudar a melhorar a visão junto aos investidores internacionais? Eu diria que sim, eu diria que especialmente a reforma previdenciária ela é fundamental. Hoje a Previdência tem um déficit que já se aproxima de 100 bilhões de reais por ano, é completamente insustentável. E é um sistema, além de ser insustentável, é um sistema completamente injusto, né? Nós temos dois tipos de cidadão no Brasil: quem trabalha no setor público e quem trabalha no setor privado. O setor privado se aposenta ganhando o mesmo salário, muitas vezes até promovido, nas vésperas da aposentadoria, se aposenta ganhando mais do que ganhava no último ano, e o trabalhador privado acaba recebendo uma parcela, uma fração do que recebia anteriormente. E ele sim, o privado tem que fazer uma previdência complementar, privada, para tentar, pelo menos, não perder tanto poder aquisitivo quando se aposenta. Então, nós temos dois sistemas, um sistema que gera dois tipos de cidadãos completamente injusto. Então, para mim, a principal revolução, né, dessa reforma previdenciária é que ela vai criar um sistema único. Todos, praticamente, vão ser tratados da mesma maneira. Vão receber lá no final da sua vida de trabalho o teto, eventualmente, da aposentadoria, que é R$ 5.500, para quem ganha um salário mais elevado, tanto da iniciativa privada como do setor público. Quem quiser receber um valor mais alto vai ter que fazer uma previdência complementar, certo? Como funciona já atualmente para o setor privado. Isso é uma revolução completa no Brasil, quer dizer, que cria realmente um sistema de justiça, né, em relação à previdência muito maior do que nós temos atualmente. Mas, de novo, é uma proposta e eu não sei até que ponto, com a fraqueza política desse governo atual, nós teremos condições, né, ela realmente vai ser aprovada. Mas se for aprovada, eu acho que apenas essa mudança já provocaria não só uma melhoria significativa nas contas da Previdência, daqui a 10, 15, 20 anos, mas também daria uma sinalização extremamente positiva para a população como um todo, né? Ou seja, todos vão ser tratados da mesma maneira, né? O que, infelizmente, não acontece nos dias de hoje.